Sim. Bom, dando prosseguimento, boa tarde a todos. Quero agradecer em especial aqui ao Dr. Glênio pelo gentil convite, mas de imediato eu só quero me desculpar antecipadamente aos senhores, porque eu vou ter que abreviar um pouco a minha fala em virtude de um compromisso inadiável a partir das 18 horas. E eu não conseguirei chegar nele se eu não sair até as 17h15, razão pela qual vou, sem fugir da responsabilidade quanto ao tema, eu tentarei ser objetivo nessa pontuação que nos parece tão essencial nessa área da corrupção, dessa questão da lei de anticorrupção. Coube a mim, a feito convite há um tempo atrás, exatamente trabalharmos com a perspectiva da responsabilização judicial. A Lei 12.846, quando entrou em vigor, e coincidência ou não, 2 meses após o início das manifestações de rua pelo Brasil, observem que não é coincidência, é fato mesmo que houve uma preocupação essencial por parte do Congresso Nacional em agilizar um desses projetos que estava parado, e por conta da realidade brasileira que se colocava à época, ela foi aprovada rapidamente, e em agosto de 2013, ela acabou sendo sancionada, a Lei da Responsabilização Judicial, que coloca num campo objetivo em especial a responsabilidade também das pessoas jurídicas. Antes nós tínhamos a ideia essencial do administrador, do sócio, da pessoa física, enfim, a pessoa natural como aquela causadora de eventuais danos à administração pública. Porém, com as manifestações, e repito mais uma vez isso, elas se tornaram reais para nós, fazendo que o legislador se apercebesse. E essa questão do legislador se aperceber não é de hoje. Desde o começo da tarde, vocês estão conversando sobre esta lei, em especial os tópicos que envolvem a responsabilização administrativa, o compliance também, que é uma novidade para o sistema brasileiro, a questão da leniência também. Portanto, são temas, para nós brasileiros, mais atuais, mais contemporâneos, mais novos, por assim dizer, porém, não necessariamente no mundo. Os Estados Unidos e a Inglaterra já usam esse sistema do compliance, por exemplo, há muitos e muitos anos. A questão do combate à corrupção também é uma situação emergencial que se coloca em vários países. O senhor Júlio, que me antecedeu, mostrou um quadro aqui para os senhores, aparentemente sendo real, a questão da corrupção em todos os segmentos da sociedade, não brasileira, mas sociedade mundial. Quando eu falo sociedade aqui, é no campo administração pública e a própria sociedade particular e todos os seus circundantes nessa perspectiva. Pois bem, mas vamos entender, então, nessa questão, por que nós temos a responsabilização judicial paralela à responsabilização administrativa e por que isso se tornou realidade. Muito embora, repito mais uma vez, eu tenha antecipado, que a perspectiva se colocou a partir das manifestações sociais. Qualquer sociólogo que nós conversássemos, certamente diria isso, qualquer um deles. Olha, o que acontece em termos legislativos nada mais é do que uma consequência no mundo das coisas, uma consequência no mundo dos fatos. É só observarmos. Lei Maria da Penha, rapidamente. Por quê? Por conta da violência doméstica, a mulher como um objeto de agressão diária, por conta, geralmente, pelos seus companheiros. Lei Carolina Dickmann, e coincidentemente levando o nome de mulheres. Por quê? Invasão à sua privacidade, através de uma violação de natureza virtual. E continuaríamos assim colocando várias normas que elas surgem a partir dos fatos sociais observados pelo legislador em relação ao que a sociedade ela evolui. E essa questão da responsabilização judicial dentro da questão da lei anticorrupção é exatamente isso. É observar um quadro aparentemente e lamentavelmente generalizado desta ideia de corrupção. Nós temos a corrupção privada, nós temos a corrupção pública. E quando eu falo privada, é aquela simples, de furar a fila, de estacionar em fila dupla, pequenas, vamos assim dizer, corruptelas que muitos praticamos diariamente e às vezes de forma até inconsciente, como se fosse o dia a dia do nosso viver. Porém, a questão que nos coloca aqui é exatamente o campo da dimensão maior. É o campo daquela corrupção de natureza generalizada que envolve a dimensão de toda uma sociedade frente, principalmente, à consequência do erário público. Então, eu coloquei algumas observações. Por exemplo, nós temos a perspectiva aqui de um avanço jurídico no campo de proteção ao bem público em geral. Quando eu falo bem, não é no sentido material, um imóvel, um bem móvel, não. Aqui, a palavra bem, e no sentido público, corresponde a
a todo o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos, em especial, claro, os corpóreos, financeiramente, materialmente, que envolve a administração pública. Porque se nós pegarmos a origem, até da ideia da palavra república, ela vem do grego. A questão, e do latim na sequência, a questão da res pública, ou seja, da coisa pública. Já tínhamos doutrinadores clássicos, historiadores trabalhando com a ideia da república de Platão, por exemplo. No que consiste este elemento de fazermos todos parte integrante desse ambiente. Então, é preciso que se cuide de uma maneira muito mais atenta a esta realidade. O Brasil, por ter sido signatário de convenções internacionais de combate à corrupção, em especial junto à ONU, a Organização dos Estados Americanos, entre outras, essas organizações colocaram: temos que combater mundialmente a corrupção. O Brasil assinou. E, por ter assinado, se comprometeu, e tanto que nós temos a Lei 12.846, que retrata exatamente essa ideia agora. Claro, podemos discutir de que maneira isso entrou em vigor. Entrou em vigor por uma manifestação popular, mas, por impulsos, muitas vezes, as sociedades se movimentam. Outra inovação no âmbito da responsabilidade judicial aqui, a responsabilização judicial, é a inovação no campo de maneira objetiva das pessoas jurídicas. Vamos ver isso. Os artigos que se referem à responsabilização judicial, eles são pontuais. Olha, a pessoa jurídica independe da sua manifestação volitiva. Aí vocês perguntariam: puxa, mas uma pessoa jurídica não tem vontade própria. Mas através da pessoa, dos seus associados, dos seus diretores, dos seus conselheiros, dos seus gerentes, dos seus administradores, dos seus sócios, todos eles praticam atos em nome da administração, da sua atividade. A lei está separando isso. Olha, a lei, se fosse possível ela conversar conosco, a mim não interessa se a pessoa jurídica realizou de forma voluntária, de forma subjetiva, a ponto de querer causar eventual responsabilidade, ou até mesmo de forma culposa. O fato é que, se o dano existe, se o dano ele é aferível, então já podemos responsabilizar. Então, há uma sedimentação nesse ponto, na legislação, que está radicalizando nesse comportamento, ou seja, a administração pública, judiciário, não vai se preocupar em saber se aquela pessoa jurídica operou ou não operou de maneira subjetiva. Vai querer saber quanto ao dano causado. E é por isso, então, que temos esse avanço. Ou seja, a responsabilização objetiva, sem prejuízo de uma subjetiva dos seus dirigentes, administradores e terceiros naturais, como autores, coautores e partícipes. Então, é possível a responsabilização da pessoa jurídica e, paralela, a responsabilização da pessoa física, pessoa natural. Estes últimos, aí sim, por a lei não qualificar essa situação, os coloca no patamar da subjetividade, ou seja, provar culpa, provar dolo quanto ao comportamento da pessoa física. Há um fracionamento. Isso é possível? Nós temos vários exemplos na legislação brasileira como um todo nesse sentido. Por exemplo, o empregador é responsável de forma objetiva aos danos causados pelo seu empregado, ou seja, pouco importa a intenção, o fato é o dano em si. A administração pública, de acordo com o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, estipula exatamente isso. A pessoa jurídica de direito público, ela é responsável de maneira objetiva pelos danos causados a terceiros, através, inclusive, das suas concessionárias, das suas permissionárias, e podendo valer-se regressivamente contra o causador, o agente causador, no caso, um servidor público, por exemplo, mas este sim causando de natureza subjetiva. Mas quem propõe uma ação contra a administração pública não precisa fazer prova da culpa ou do dolo da administração, apenas o dano nexo causal. São regras de excepcionalidade, porque o nosso sistema pátrio brasileiro, o direito civil como um todo, ele está calcado na ideia da responsabilização subjetiva. Então, a lei anticorrupção, ela foi diferenciada, ela disse: olha, para este campo, mais importante do que analisar a subjetividade do agente, é observar o resultado praticado por esse agente. E é por isso que nós temos essa perspectiva. Com relação à lei especificamente, os artigos que nos interessam, que são os artigos que tratam da responsabilização judicial. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade da sua responsabilização na esfera judicial. Primeiro ponto, ele deixa claro, aqueles órgãos, e certamente os que me antecederam disseram isso, poderão fazer uma persecução administrativa contra os causadores e responsabilizá-los administrativamente. Quando eu me refiro administrativamente, significa no ambiente da administração pública, não se confundindo com o ambiente do poder judiciário, órgão único capaz
de impor uma sanção no âmbito judicial. Fora o Poder Judiciário, nós não temos nenhum outro âmbito de natureza, portanto, judicante. É exclusividade do sistema brasileiro esta premissa. Diferente, por exemplo, do sistema francês, em que nós temos o Conselho de Estado, que analisa, mesmo que sob uma ótica judicial, situações administrativas, que não se confunde com o Poder Judiciário, que fica afeto às questões privadas. O Brasil, não. A Constituição Federal garante que a todos há o direito de sempre socorrer ao Judiciário quando necessário, mesmo naquelas situações prévias de natureza administrativa. Portanto, já deixou claro, ele pode ser punido de forma administrativa e pode ser punido, paralelo, de forma judicial. E, em razão da prática de atos previstos no artigo 5º desta lei, a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, por meio das suas advocacias públicas ou órgãos de representação judicial, as procuradorias do Estado, do município, a Advocacia Geral da União, por exemplo, e equivalentes, tanto que diz ali, e o próprio Ministério Público, sempre presente nesse comportamento, poderão ajuizar a ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras. Primeiro, perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé. É porque aí é uma questão de princípio basilar que a boa-fé ela tem que ser preservada dentro de um ordenamento jurídico. Mas a primeira pena prevista do inciso 1º do artigo 19, ela já coloca a diminuição patrimonial em relação àquele causador. Então, o perdimento, veja, e não fica restrito a bens patrimoniais, por exemplo, a uma sede, um imóvel, não. Também a direitos, valores que representem vantagem ou proveito. Qualquer elemento que tenha cunho econômico obtido pelo comportamento de corrupção e que tenha levado à vantagem, ele poderá ser retirado para ser ressarcida, aí, no caso, a administração pública. Suspensão e interdição parcial de suas atividades. Também é uma novidade. Geralmente, nós temos a questão da suspensão sempre no ambiente do Código Civil ou da lei das SAs. Você pode ter, provisoriamente, uma suspensão, você pode ter uma interdição parcial, de acordo com a vontade dos seus participantes, sejam sócios, acionistas, sejam sócios os sócios através de contrato social qualquer, enfim, os cotistas, qualquer um deles poderá trabalhar com essa perspectiva. Aqui é uma consequência extra-administração, pessoa jurídica. Veio uma decisão fora disso. É a decisão proveniente da questão do Poder Judiciário, dizendo: você está suspenso por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos, não poderá exercer atividades empresariais que o seu objeto, que o seu contrato social, que o seu estatuto social prevê, por conta da infração que você previamente tenha cometido. O inciso 3º talvez seja a mais radical, que diz respeito à dissolução compulsória da pessoa jurídica. É como se é a morte da pessoa jurídica. Ela deixa de existir no mundo do direito. É como se no dia que nós morrermos, nós deixaremos de existir no mundo do direito. No nosso lugar virá o famoso espólio. A questão que se coloca aqui, da dissolução compulsória, é isso. Por decisão judicial, aquela pessoa jurídica deixará de existir no mundo do direito, independentemente da vontade dos seus sócios, dos seus acionistas. Proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público pelo prazo mínimo de 1 e no máximo de 5 anos. Então, é uma punição para o futuro que diz, daqui até 1 ano, até 2, até 5, você não poderá receber qualquer tipo de incentivo, benefício, subsídio, subvenção de natureza econômica do poder público, porque você acabou trazendo um prejuízo. E, como tal, se não é possível reverter, às vezes, a situação, a possibilidade também se acrescenta no campo da projeção futura. Ou seja, há este prejuízo para qualquer atividade, se deixar de receber qualquer tipo de incentivo em doação, no prazo de até 5 anos, que é um prazo muito longo para uma pessoa jurídica, hoje, na esfera brasileira. Então, estamos, por hora, lendo a questão das penalidades. E vejam que estou me antecipando. São penalidades distintas daquelas penalidades administrativas. Por isso que fala que pode, ao mesmo tempo, ter a punição administrativa e a punição judicial. Porque as punições elas não se confundem, elas são próprias. As punições judiciais aqui, elas afetam a própria essência da administração em si.
Ou seja, você suspende, você dissolve, você extingue, você não permite qualquer tipo de recebimento, você retira patrimônio dentro da seara da pessoa jurídica. Tanto que eu falei que o inciso terceiro ele é o mais radical, que ele mereceu um destaque no parágrafo 1º. Aqui é a continuação do artigo 19. A dissolução compulsória da pessoa jurídica será determinada quando comprovado o quê? Ter sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática de atos ilícitos. É aquela ideia de você se esconder, você, que eu digo, os sócios, ou os interessados, se esconderem atrás da pessoa jurídica para, utilizando dessa pessoa jurídica, tentar causar todo esse malefício econômico que a lei de anticorrupção tenta combater. Ou ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. Mais uma vez, a intenção específica de vamos criar uma pessoa jurídica, uma sociedade, nós aqui sócios, com esse objetivo. Claro, vou exagerar na expressão, é como se fosse uma formação de quadrilha empresarial. É nesse sentido, ou seja, vamos montar para esta finalidade. A formação de quadrilha, você se reúne com os interessados para a promoção de ilícitos penais de acordo com o Código Penal. E aqui, guardadas proporções dessa ideia. O parágrafo 2º vetado, por quê? Porque esse parágrafo 2º falava que dependeria de uma análise quanto à presença de responsabilidade culposa ou dolosa dos seus agentes em relação à sociedade. Ou seja, por que foi vetado pela Presidência da República e por orientação da Advocacia Geral da União? Porque seria incompatível com a estrutura, a espinha dorsal desta lei. A espinha dorsal desta lei busca a objetividade. E o parágrafo 2º, ao dizer que essa hipótese só caberá se provada a situação da pessoa jurídica, não estou confundindo com a pessoa física, da pessoa jurídica que tivesse a ideia da intenção patente, ou seja, culpa ou dolo nessa perspectiva. Então, houve o veto para manter a ideia coesa de que, em se tratando de pessoa jurídica, basta o dano. Não é preciso adentrar na esfera subjetiva, culpa ou dolo. As sanções poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, mas sempre de maneira fundamentada. Então, não é ou um ou outro, ou o inciso 1º, ou o inciso 2º, e assim por diante. Eu posso acumular. Qual critério? O nível de gravidade da lesão realizada, da lesão praticada. Vai ficar a critério do Poder Judiciário determinar qual ou quais desses incisos incidirão naquela realização específica. Passa, portanto, a ser um aspecto de discricionariedade judicial nessa perspectiva. O parágrafo 4º. O Ministério Público, ou a Advocacia Pública, ou o órgão de representação judicial, as procuradorias, por exemplo, ou seu equivalente, do ente público, poderá requerer a indisponibilidade de bens, direitos ou valores necessários à garantia do pagamento de multa ou da reparação integral do dano causado, conforme previsto no artigo 7º, ressalvado o direito terceiro de boa-fé. Está ratificando a ideia de uma medida de natureza hoje cautelar, que é, se você vai propor uma ação contra determinada pessoa jurídica, e já presente um perigo, uma relevância do direito invocado e um perigo na demora, eu, autor da ação, posso solicitar ao Poder Judiciário que já de imediato determine a indisponibilidade de um ou mais bens necessários para salvaguardar o ressarcimento necessário. Se, por exemplo, fala-se num desvio de 10 milhões de reais, eu preciso determinar a indisponibilidade de bens que correspondem economicamente a 10 milhões de reais. Isso vai ficar a critério do autor da demanda, dizendo, olha, houve esse prejuízo, está caracterizado, e há um perigo de irreversibilidade caso não se tenha disponibilidade, porque a pessoa jurídica está dilapidando patrimônio, está vendendo, está se desfazendo, trará um prejuízo para a administração pública. Portanto, senhor juiz, por favor, dê uma liminar no sentido de determinar essa indisponibilidade. E continua, nas ações ajuizadas pelo Ministério Público, quando o Ministério Público for o autor da ação, não for nem a União, nem o Estado, município, nem essa Advocacia Geral, nada deles, essas ações poderão ser aplicadas as sanções previstas no artigo 6º, sem prejuízo daquelas previstas neste capítulo, desde que constatada a omissão das autoridades competentes para promover a responsabilização administrativa. É possível agora acumular as penas que nós vimos de natureza administrativa, se não houver a propositura do processo administrativo. Então, é nesse sentido. O Ministério Público poderá solicitar o acréscimo das penas de lá, desde que não haja responsabilização, desde que não tenha sido iniciado um processamento administrativo, uma responsabilidade administrativa para esse intento.
Vejam o radicalismo que essa lei faz no sentido de promover a manutenção e a garantia dos bens públicos. Se há inércia na esfera administrativa, ela será, entre aspas, compensada na esfera judicial. Nas ações de responsabilização judicial, adotar-se-á o rito previsto na Lei 7347, nada mais do que a Lei da Ação Civil Pública. Ou seja, esta lei apenas fala do objetivo maior, que é a corrupção, anticorrupção. Esta lei fala das penas aplicadas, mas ela não se preocupou em procedimentalizar a lei por desnecessidade, já que invoca como um paradigma o uso da ação civil pública. Então, hoje, se alguém quiser, se o Ministério Público quiser entrar com uma ação de responsabilização por corrupção, se a União, se os estados, municípios, eles entrarão com uma ação civil pública, mas baseado na Lei 12.846. Porque a Lei da Ação Civil Pública, ela tem as hipóteses específicas para tentar responsabilizar o causador de um prejuízo. A ação civil pública, ela envolve, entre outras coisas, meio ambiente, ela envolve consumidor, ela envolve grupos de pessoas que necessitem de uma proteção. Por exemplo, idosos. Por exemplo, crianças em situação de risco. O Ministério Público pode entrar com uma ação em favor das crianças de Curitiba que estejam nas ruas, por exemplo. Então, lá existem hipóteses próprias para a ação civil pública, ou seja, um ato cometido por um causador de um prejuízo à sociedade. Então, diferentemente de lá, que já tem as hipóteses, vamos pegar estas hipóteses anticorrupção e fazer uso do procedimento da ação civil pública, que, ao final, diz, utiliza-se no que for necessário, inclusive, o Código de Processo Civil. Portanto, hoje, para propor uma ação de corrupção, será através de uma ação civil pública, mas com o objetivo voltado para o ressarcimento ao erário público dos prejuízos causados por aqueles que tenham trabalhado através do elemento da corrupção. E a condenação torna certa a obrigação de reparar integralmente o dano causado pelo ilícito, cujo valor será apurado em liquidação, se não constar expressamente da sentença. A sentença, por conta disso, ela tem que ser o mais certo possível, o seu valor. A liquidez tem que ser a mais próxima possível. Ou seja, condena a empresa X a devolver 5.500.000 reais. Condena a empresa Y a devolver 6.350.000 reais. Tem que apontar. Se não conseguir, devolva 5 milhões e mais uma parte líquida que será liquidada através de um procedimento próprio, a chamar liquidação de sentença. Mas o que o legislador quis aqui é exatamente buscar, na melhor das possibilidades, esta situação de proteção. Bom, as observações aqui eu já me antecipei. São esferas processantes distintas, administrativa e judicial. Legitimação ativa por entes e órgãos públicos? Sim. União, estados, municípios, Ministério Público. Interesse público em evidência? 110%. O que se quer aqui é proteger, mais uma vez eu digo, o patrimônio público. As penas do artigo 19 são distintas das administrativas. Então, podem ser cumuladas tranquilamente. Isso não caracteriza de maneira alguma um bis in idem. O parágrafo 2º foi vetado, prova de culpa ou dolo, por ser incompatível com o espírito da lei. Me antecipei e expliquei isso para os senhores. Sanções isoladas ou cumulativas, sempre devidamente fundamentadas. E, por fim, ações por iniciativa do Ministério Público. Neste caso, a aplicação das sanções do artigo 6º, desde que ausente iniciativa de responsabilização na esfera administrativa, evitar o chamado bis in idem. Repito mais uma vez, se o poder público não entrou com o processo administrativo, o Ministério Público, na judicial, poderá solicitar as penas da judicial e mais as penas administrativas. O uso do rito da ação civil pública, pelo seu caráter procedimental de interesse eminentemente público, e a condenação deve ser líquida sempre que possível para facilitar o cumprimento dessas situações específicas. Senhores, desculpe, realmente eu tive que falar um tanto quanto de maneira rápida, mas é como eu falei, eu tenho inadiável um compromisso às 18 horas, e eu não vou conseguir vencer a distância se eu não sair agora. Eu agradeço a atenção dos senhores. A questão dessa lei, o que é importante, só para finalizar 30 segundos, isto aqui é um clamor popular. Esta lei ela só existe porque a sociedade brasileira, no geral, foi às ruas em junho de 2013. Por conta disso, o legislador, assustado quanto ao reflexo social, acabou transformando numa realidade. Esse modelo já deveria ter sido feito no Brasil um tempos atrás, porque o Brasil é signatário das convenções internacionais e a ONU já deixou claro, temos que combater em todos os ambientes. Não é exclusividade brasileira a corrupção. O Brasil é apenas um deles, não é o pior nem o melhor.
até os países mais desenvolvidos têm problemas de corrupção. O fato é que tem que ter um mecanismo próprio. Esta lei é o primeiro ponto. Eu confesso que eu procurei e pesquisei exaustivamente para trazer para os senhores alguma decisão judicial, já em segundo grau, sobre esse assunto. Pouquíssimas decisões eu encontrei. Encontrei algumas no Ceará, uma no Mato Grosso do Sul, uma pequena no Superior Tribunal de Justiça, mas de forma indireta, não era nem a lei específica. Mas as que eu encontrei da lei específica ainda estão em fase de processamento. Então, o que nós temos ainda é um aguardo necessário do judiciário para uma sedimentação desta realidade, que certamente virá com o tempo. Eu agradeço a atenção dispensada, desculpe o atropelo, mas é que realmente o tempo para mim urge, né? Mas agradeço a atenção, mais uma vez.